Aleluia! Quem chegou, levanta a sua Bíblia, chacoalha para fazer raiva no diabo. Pega aí seu celular, se tiver no seu celular, mas faça isso nessa hora. Se tiver no coração, como é que faz? Chacoalhe o corpo, né? E diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Você pode sentar. Louvado seja Deus por essa noite. Você está animado de estar na igreja? Deus é bom, diga: Deus é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. Eu quero que você leia comigo o que está escrito a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Você achou? Então, antes de ler, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, que agora que eu me lembrei. Depois desse culto, a partir de agora, na verdade, mas faça isso depois desse culto, ok? As inscrições para o nosso último encontro do Acesso Network estão abertas, ok? Então, vai acontecer na semana que vem. Aí você sabe que assim que as inscrições são abertas no aplicativo da igreja, é gratuito o evento. Mas é um encontro dos nossos empreendedores. Assim que a gente abre, acaba porque as vagas são limitadas. Então, assim que você puder, entre no aplicativo da igreja, faça a sua inscrição para que você esteja com a gente no próximo encontro acesso, ok? Vai acontecer, aí no aplicativo está escrito, tá bom? Aí você vai ver, porque não vou me arriscar, tá certo? Então tá tudo planejado, dia 6, na semana que vem, o nosso último encontro acesso que nós vamos ter juntos com empresários da igreja, tá bom? Ou empreendedores, pessoas que trabalham, profissionais liberais, vão ser muito bem-vindos. É o último do ano. Quem teve nos outros precisa estar nesse também, tá bom? Só mais 2 avisos. Na semana que vem também, você tem a oportunidade, se é mulher, de estar aqui com as únicas em um evento maravilhoso. É um coquetel, uma conexão, né? Conexão únicas, é um chá que vai acontecer, um coquetel aqui na igreja. Inclusive virá uma irmã, que ela é uma especialista em colorometria. Se você é homem, não fique achando que esse é o diabo. As mulheres entendem disso. Deixa para elas isso, tá bom? Depois elas dão uma dica pra gente, né? Mas as mulheres sabem o quanto isso de repente pode fazer uma diferença, né? No dia a dia delas. Então vai ser bacana que elas vão vir para cá, vão ter inspiração, vão ter palavra, coquetel. Diz que os homens vão descer para fazer uma boquinha, brincadeira. Porque lá em cima, junto no mesmo dia, nós temos o nosso culto de homens, amém? E vamos também para o último encontro, na sexta-feira da semana que vem, ok? Nosso último encontro, que nós vamos descobrir o último segredo dos homens da Bíblia, desse ano. Nós tivemos uma série de mensagens o ano inteiro, em que eu entreguei vários segredos de homens comuns na Bíblia, mas que por causa das chaves, das instruções que eles viveram, eles foram homens relevantes para a sua geração. Então, eu acredito que a gente pode receber inspiração para ser relevante na nossa casa. Na nossa, tem homem aqui ou não tem? Então, sexta-feira que vem lá em cima, tá certo? Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus 8, 5, a Bíblia diz que tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Feche os seus olhos, nós vamos orar, depois continuamos o texto. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Amém. Então, esse texto é um texto muito inspirador, e a partir do versículo 5, nós lemos até o versículo 7, mas eu quero continuar com você no que diz aí o versículo 8, Mateus capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz que o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. É importante a gente ir colocando princípios enquanto lê esse texto, né? Quando você olha para os evangelhos, nunca se esqueça disso. Há uma mudança de fase da antiga aliança para a nova aliança. Quem está comigo, diga aleluia. Então existe essa perspectiva diferente, né? O mesmo Deus, o Espírito Santo é um só, a palavra de Deus ela é imutável, mas há uma nova fase aqui, há uma nova estação vindo, né? Para que
Deus continue cumprindo o plano que Ele estabeleceu sobre a humanidade. Então precisamos olhar para um texto como esse, com as devidas ressalvas, compreendendo que existem partículas ou partes, ou momentos específicos em que a palavra está se dirigindo, ou que expressões saem da boca de pessoas que estavam vivendo debaixo de uma outra estação, ou de uma outra dispensação. Quando você olha para um texto como Mateus, você já sabe que ele se trata. Quando você está na sua Bíblia, você tem a Bíblia dividida em velha aliança e nova aliança. Diga comigo, duas alianças. A primeira é a... E a segunda? Então a Bíblia está bem descrita e bem separada quanto a isso, né? E as duas são importantes. Quantas são importantes? Quantas, irmãos? Para ninguém falar que o pastor da igreja preta prega só o que está escrito de Atos para frente, né? Nós amamos toda a palavra e consideramos que toda a palavra, como está escrito, é útil, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, ok? Agora, quando vamos aplicar essa palavra à nossa realidade de hoje, precisamos compreender por que é que esse centurião, que era um homem que estava tendo um encontro com Jesus, ele dá logo essa palavra, ele responde dessa maneira: olha, eu nem sou digno. E você pode perguntar, você pode talvez pensar, eu me identifico com esse homem, né? Eu não sou digno de ter comunhão com Deus. Ou quem sabe você está aqui nessa noite e você já tentou orar, você já tentou levantar suas mãos para o céu, você já tentou fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, mas por causa de uma perspectiva errada e religiosa acerca de quem é Deus para você, talvez você fique com essa expressão saindo da sua boca: eu não sou digno. E quem sabe nem saia da sua boca, mas saia do seu entendimento, né? Você está com essa nota dentro de você: não, quem sou eu? Eu não sou ninguém para falar com Deus, eu nem conheço tanto a Bíblia assim, eu nem sei como começar, eu nem sei ler a Bíblia, eu nem sei o que fazer numa igreja. Eu quero te dizer que esse homem começa com esse texto. Primeiro eu quero que você entenda que ele diz que não era digno, porque de fato ele não tinha aliança com Deus. Diga, esse homem não tinha aliança. Ok, então de fato, se você não tem aliança com alguém, você não é alguém que faz parte daquela família, ok? Então, você, por exemplo, se não me conhece, você não vai simplesmente entrar na minha vida dizendo assim: sim, eu quero que você faça isso, 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 e eu nem te conheço. Pelo menos eu vou perguntar para você: sim, e qual é o seu nome? Muito prazer, eu sou Gustavo, tudo bem com você? O que é que eu posso te ajudar? Então uma aliança vai se estabelecendo. Para quê? Para que um convênio de favores se abra de um para o outro. E quando eu falo sobre o convênio, eu estou falando sobre essa mão estendida. Você nunca vai receber um favor de ninguém se você não tiver algum tipo de conexão com aquela pessoa, ainda que seja por um sorriso, ainda que seja por uma atitude de generosidade, de humildade, né? Então, se você quer alguma coisa de mim, eu quero de você. Nós precisamos ter esse olhar generoso, de respeito um para o outro. Até porque se eu espero receber algo de você, eu preciso crer que você tem algo para me dar. Quem está aqui? Quem está aqui? E vice-versa. Então, esse homem, ele não tinha aliança. Então, por isso essa expressão é colocada aí: eu não sou digno de 500 na minha casa. Agora nós, contudo, porém, todavia, os cristãos que já nasceram de novo, nós temos aliança com Deus. Então, nós somos dignos, não que Ele entre na nossa casa, mas que Ele permaneça na nossa vida. Porque, de fato, nós somos a casa. Não é que Ele vai entrar o dia que você tiver a fim de prestar culto a Ele. Ele habita em você se você nasceu de novo. E depois que você nasceu de novo, o Espírito Santo não precisa pedir licença para falar com você. Ele é o dono dessa casa que você chama de corpo. Aleluia! Quem está aqui? Quem está aqui, diga aleluia. Eu sou daqueles pregadores que só pregam com glória a Deus e aleluia. Se você quiser, eu paro e vou embora. Mas se você quiser que eu pregue, você vai ter que responder. E não é para me empolgar, mas é para te empolgar, porque eu tenho uma mensagem, você dizendo aleluia ou não. Mas eu quero que você se anime com a mensagem que está sendo liberada sobre a sua vida. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que ele diz: olha, eu não sou digno. E ainda que ele fosse um seguidor de Jesus, veja, porque ele se aproxima de Deus, de Jesus, né? Querendo alguma coisa dele. Quantos de nós nos aproximamos de Deus sem saber como pegar algo de Deus ou de Jesus, né? Nós queremos alguma coisa, mas não sabemos o caminho, não sabemos como. Esse homem, ele estava ali se aproximando de Jesus. Ele tinha ouvido a boa fama de Jesus, mas ele não sabia o caminho, ele não sabia como. Então ele logo disse: olha, eu não sou digno. Então, essa questão da dignidade era impossível para aquelas pessoas que viviam naquela dispensação passada. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no verso 24, que todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Diga comigo: todos pecaram. E todos foram separados da glória de Deus. Então, não há um homem nessa terra que não precise de se arrepender e de se reconciliar com Deus, ainda que ele não tenha tido vício nenhum, ainda que ele não tenha feito nada errado para ninguém, ainda que ele não tenha cometido pecados, ou que ele não tenha consciência dos pecados que ele cometeu. Todo homem nascido, ele precisa chegar em um tempo em que ele vai confessar Jesus com a sua própria boca, crendo no seu coração, que agora Jesus passa a ser o Senhor da vida dele. Por quê?
Porque Adão pecou, não importa o que você fez, Adão já fez. E porque Adão pecou, todos os homens pecaram. Os bebês que nasceram, né, eles nasceram, vieram de Deus sem pecado, mas à medida que eles começam a desenvolver a sua vida, a cultura do pecado que Adão gerou vai ser impregnada naquelas crianças. E por isso vai chegar um dia em que o seu filho, que não vem à igreja porque é filho de crente, ele é filho de Deus, é por isso que ele vem à igreja. Porque filho de crente não é crente, você sabe disso, é filho de Deus que é crente. Então seu filho precisa confessar Jesus. Não é porque ele nasceu num lar cristão que não precisa crer com o coração e confessar com a boca. Precisamos pregar o evangelho para as nossas crianças também, porque senão o mundo vai manipulando a vida deles. Precisamos libertá-los. Agora, esse homem e toda a humanidade, até a vinda de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, eles não podiam ser dignos da presença. Por quê? Porque o pecado de Adão era o que movia o curso desse mundo. Então eles estavam todos destituídos da glória de Deus. E é por isso que Deus não mediu esforços para mandar Jesus, mesmo que fosse o seu único filho. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te dizer que Deus amou o seu Filho, mas amou mais você. Nós não seríamos capazes, nem conseguimos dimensionar esse amor, em que nós conseguiríamos amar mais o filho de alguém do que o nosso próprio filho. Você seria capaz? Não seríamos. Haja visto que se alguém pisa no pé da sua criança 2 ou 3 vezes, a primeira vez você finge que não vê, a segunda você perdoa, mas a terceira você vai procurar os pais. É ou não é? Acho que eu já estou dando um recado. Não é? Porque você diz, eu respeito seu filho, mas o meu é meu. Agora, Deus não tem esse paradigma, ou esse olhar. Ele não olha desse jeito, né? Ele considerou mais o filho de Maria, de Marco, de José, de Josefina, não sei como é que chama a sua mãe, do que o seu próprio filho. Não é porque ele não amava, mas é porque ele sabia o plano, ele conhecia o plano desde o começo, ele mesmo foi o criador de tudo. E ele deu o seu filho para quê? Para que você fosse enxertado como filho e não como servo mais. Para que nunca mais ele tivesse que lidar com esse tipo de aproximação. Eu não sou digno de ter você habitando na minha casa. Deus não quer ficar do lado de fora e vir se relacionar com você só quando você quer ter uma experiência gospel. Deus quer ter comunhão com você quando você está no dia bom e no dia mal também. Deus não precisa que você seja o crente perfeito para Ele aparecer para você e dizer, eu tenho um caminho de vida para você. Pode ser num dia que você está muito espiritual, ou pode ser num dia que você está sentindo muita fraqueza, que você não sabe nem por onde começar o seu relacionamento com Ele de oração naquela manhã. Ele está ali para te aconselhar, Ele está ali para ter comunhão com você. Por quê? Porque Ele tem aliança com você. Então, numa dispensação em que os homens não tinham aliança, ou ainda que tinham, haviam pessoas que tinham aliança com Deus. A antiga aliança é baseada em uma aliança, mas esse homem aqui, o centurião, ele não tinha uma aliança com Deus, ele era de outro povo, mas ele se aproximou de Jesus a fim de pegar alguma coisa de Jesus. Ele considerou, ao menos, que Jesus era um mestre, porque a Bíblia fala que quando ele se aproximou, né, o centurião disse, Senhor, meu criado jaz em casa. Então, ele já chama Jesus de Cúrios. Senhor, é Cúrios, né? Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Ou seja, ele já, quando olha para Jesus, ele diz assim, olha, eu não tenho aliança com você, mas só de ouvir a sua fama eu já pertenço a você. Porque quando a Bíblia é escrita no grego, ela pode trazer definições para a gente que no português põe num pacote só e entrega para a gente. Mas ele chamou Jesus de Senhor nessa perspectiva. Olha, eu não tenho ainda aliança com você, mas eu já pertenço a você desde o dia que eu ouvi falar sobre a fama. Você já saiu de um culto e ficou com a mensagem no seu coração? E passou uma semana e 2, você diz, aquela mensagem é para mim. Aquele culto eu fui, parecia que só tinha eu naquele culto. Você diz, sim, aquilo foi pregado para todo mundo, mas aquilo pertence a mim. Você já cantou uma música cristã, que as outras a gente não precisa considerar, mas você já cantou uma música cristã, você diz, essa música não fui eu que escrevi, não? Porque ela é minha, essa música é minha. Pastor Douglas está aqui do meu lado, está dando risada, me lembrou de uma coisa. Eu estava fazendo uma série de aulas no meu canal do YouTube, Gustavo Raio Oficial, na semana retrasada, e aí ele entrou na minha sala no final de uma aula, e eu peguei um texto de Isaías 48, ele diz, esse texto é meu. Estava bravo, eu disse assim, você tem direitos autorais sobre esse texto.
Eu pensei que era da Bíblia esse texto. Mas tem textos que têm mensagens e tem momentos da nossa conexão com Deus em que nós nos apropriamos tanto de uma coisa que ela é nossa, não é? Você já teve uma cadeira na igreja? Que você senta e quando você chega, fala assim, quem fulano sentou na minha cadeira? Que folgado. Aí você se lembra, não é minha, esqueci. Porque ela é tanto sua que te incomoda ver alguém ali naquele lugar em que você estabeleceu a sua vida. É o seu ponto de apoio, o seu lugar de localização, está tudo certo, ok? Não tem problema, inclusive nós podemos fazer a campanha da cadeira. Precisamos comprar cadeiras novas, cada uma está saindo pela bagatela de 50 não, 80 reais. Né? Bom, isso é para outro dia. Se você for generoso no Rompendo Limites, ninguém vai fazer campanha de cadeiras. Né? Então, eu esqueci o que eu ia falar, acho que eu tenho que voltar para falar das cadeiras. Bom, às vezes nós apropriamos tanto de algo que está diante de nós, que nós nos permitimos pertencer àquela pessoa. Você que é casado, né, tem a esposa ou o marido, você, antes de ser casado, já entregou seu coração. Quando você percebeu que seu coração estava totalmente entregue àquela pessoa, você diz, eu preciso casar com essa mulher. Eu nem vou ficar falando muito, mas vou falar só uma coisa. Que antes de Shirley olhar para mim, meu coração já era dela. Irmão, você acredita que eu saía de casa e ficava na esquina da padaria que ela ia comprar pão, sem saber o horário que ela ia, só para vê-la passar? Eu não precisava que ela soubesse meu nome, quem eu era, o que eu ia fazer, meu coração já era dela. Isso significa que você pode se entregar uma coisa sem que aquela coisa saiba que você é dela. Assim também é para o lado contrário. Você pode desenvolver uma cultura ruim na sua vida se entregando de coração para algo que aparentemente não está sobre você, mas está, porque você está ligado emocionalmente a isso. Né? Agora, voltando para cá, eu quero que você compreenda isso aqui. A Bíblia está dizendo que esse centurião, ele tinha essa expressão, eu não sou digno, porque não era digno, porque ele se tratava de uma outra dispensação em que nenhum homem era digno de ser habitado por Deus, de ser visitado por Deus na sua casa, nem ser habitado por Deus. Agora, uma vez que você nasceu de novo, se você é crente, nasceu de novo, fez a sua confissão por Jesus, Jesus não vem e vai, Ele mora dentro de você. E se Ele escolheu você como casa, significa que Ele fez você digno. Não é pelo que você fez, você pode ter sido uma pessoa muito ruim até agora, ou quem sabe até desleixada ou distraída, mas Ele escolheu você como casa. Não se tratam das suas obras, mas da obra de Jesus na cruz. Porque se tratasse das nossas obras, teria acepção de pessoas, um faz mais, outro faz menos, mas o amor de Deus, Ele é igualitário, Ele põe todo mundo na mesma forma. Quem está aqui? Então não importa se eu sou pastor e você está me ouvindo hoje, Deus me ama igual ama você, Deus te ama igual me ama. Todos somos amados por Deus. Você pode render graças por esse amor que não olha a sua carteira, que não olha a roupa que você está usando, que não olha de onde você veio, que não considera o seu currículo, que considera a sua entrega, o seu coração. Ô Pai, obrigado. Bom, vamos voltar para cá, porque senão, o tema da mensagem, a propósito, né? Faltando 30 minutos para acabar, vou te dizer agora. Eu quero contar para vocês sobre os bastidores de uma grande mudança. Diga aí para quem está do seu lado, os bastidores de uma grande mudança. Amém. Então, esse homem centurião, ele continua dizendo aqui, olha, versículo 8, versículo 9, ele diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele diz, eu não sou digno que entre na minha casa. Pois eu também sou sujeito à autoridade. Então veja, essa questão de não compreender ou de não se achar digno de que Jesus fosse a casa dele, nem era por uma autocomiseração, mas era por uma alta consideração. Ele diz no versículo seguinte o que ele queria colocar em palavras, mas não conseguiu e usou talvez a expressão errada. E de fato, olhando para a questão do tempo da antiga aliança, apesar desse texto estar escrito aqui na nova aliança, né? Jesus é o primeiro ministro da nova aliança, mas nós não estamos lendo um texto na dispensação da graça. Quando a graça começa? Porque debaixo da graça, todo homem que aceita Jesus agora foi feito digno pela graça. A graça é o quê? Aquele braço estendido sem que você mereça, aquele favor imerecido, né? Então, a Bíblia está dizendo, esse texto ele foi colocado antes da dispensação da graça. Então, faça essa timeline
no seu entendimento, ok? Então, como você tem a linha do tempo na sua rede social, existe a linha do tempo na Bíblia também. Esse homem chega, Jesus está ali como primeiro-ministro da nova aliança, mas de fato, porque ele não morreu e ressuscitou, a graça não veio ainda. Então, era a nova aliança, mas não era ainda a dispensação da graça. Então, nenhum homem era digno. Mas, de fato, olhando para os originais e fazendo certa investigação nesse texto, é importante que a gente compreenda que ele não considerou não ser digno por autocomiseração. Não, quem sou eu para ir para o culto? Quem sou eu para o pastor me dar um abraço? Isso é autocomiseração. Quem sou eu? Ninguém nem sabe meu nome. Quem sou eu? Isso é autocomiseração. Agora veja, ele diz não sou digno por alta consideração. E às vezes você vai dizer assim para alguém, você vai olhar para alguém e vai dizer assim: queria muito conhecer essa pessoa aí. E talvez esse queria não é nem porque você não pode, mas é porque você tem alta consideração por aquela pessoa. E você considera que aquela pessoa está mais longe do que você, ou está num lugar em que você pretende estar ainda, mas não está. Então, eu chamo isso de honra, e você? Eu não considero isso como autocomiseração, como uma história de alguém assim se diminuindo, para ver se consegue o favor, já que eu não consigo atraí-lo, por ser bom, ou por ser... Não, então vou me diminuir para ver se alguém por acaso me nota aqui, porque tem gente que faz isso, né? Quer ser notado e começa só a reclamar, a se fazer de vítima, a ter um bico de pato na boca, né? E fica aquele semblante de que as coisas não estão bem, querem ser notados. Se sou eu que estou vendo isso, pois eu não noto só para a pessoa aprender. Porque eu não vou dar passos de fé para a incredulidade, não é? Agora veja, nós precisamos ter esse tipo de perspectiva. Às vezes, compreender, às vezes não. Nós precisamos sempre compreender que o que eu preciso, você carrega. Porque o que esse homem estava dizendo aqui, uma porta nova ia se abrir para ele, não só sobre a questão da cura de um servo. Isso foi um grande acontecimento na casa dele, na família dele, na equipe de trabalho dele, ok? Mas muito mais do que isso, agora ele é enxertado, de fato ele se conecta, ele se associa à unção de Jesus, e ele passa a ser um seguidor de Jesus. É um centurião. Quem é esse homem? É um homem de grande responsabilidade. Talvez você ouça uma palavra como essa e você diz: o que é centurião? E eu quero te dizer que o centurião era aquele homem responsável no exército romano por no mínimo 100 outros soldados. É um centurião. Então ele tem alta patente. Ele diz assim: olha, eu estou falando que eu não sou digno que você entre na minha casa, sabe por quê? Não é porque eu estou me fazendo de pobrezinho, não é isso não. Eu não sou digno porque eu também sou homem sujeito à autoridade, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Agora veja, primeiro ele está dizendo que ele é sujeito à autoridade. Diga comigo, sujeito à autoridade. Depois ele está dizendo que ele também exerce autoridade. Diga, ele exerce autoridade. Então ele está dando as duas perspectivas. Veja, eu não estou dizendo que você não pode ir na minha casa porque eu sou um coitadinho. Não, eu estou dizendo que você não pode ir primeiro, porque eu compreendo os princípios de autoridade. Eu tenho alguém a quem eu respondo, tem alguém sobre mim, e eu também tenho pessoas que estão debaixo de mim, e que eu digo a eles vai e eles vão, e que eu digo a eles vem e eles vêm. Então ele compreendia muito bem os princípios de submissão e de autoridade. Eu estou falando para vocês sobre os bastidores de uma grande mudança, porque quando mudanças vão acontecer, ou quando elas acontecem, todo mundo olha para os resultados, para a cena, né? Então nós estamos vendo alguém passar por um momento de mudança, e nós ficamos conectados com aquela cena. Você é uma geração de cenas. Por exemplo, nós pegamos o nosso Instagram, e eu não sei se você fez a sua última atualização, mas na última atualização, depois de ficarmos mais de, sei lá, um ano, quem sabe, 1 ano e meio, não sei quanto tempo, né? Acostumados a postar histórias de 15 segundos, de repente agora eles mudam e agora querem fazer com que a gente se acostume a postar histórias de 60 segundos. Veja, de fato, nós somos uma geração que contamos histórias. Nós estamos ligados à história. Olha, as histórias do Instagram, segundo alguns índices que eu tenho lido e conhecido, né, elas são mais visualizadas do que vídeos com conteúdos muito importantes no YouTube, por exemplo, ou séries inteligentes na televisão. As pessoas estão mais ligadas
as histórias cotidianas, as coisas do dia a dia, do que talvez outras plataformas, né, que vão trazer um conhecimento mais explanado, maior sobre algum aspecto. Por quê? Porque também nós temos pressa de acessar alguma coisa, de nos aproximar de alguém, de conhecer alguma coisa nova sobre outra pessoa. E de fato, quando você pega o seu Instagram, e quando você pega e vai fazer a sua história, né, se você tem algum tipo de conexão com esse tipo de realidade, você vai procurar o seu melhor ângulo. Eu faço assim porque às vezes, para a gente ficar mais fino, a gente põe... Quem nunca? Põe a câmera assim para ficar mais fino, não é verdade? Você não vai, por exemplo, pegar o pior ângulo da sua casa para fazer um stories. Pode ser que tenha um ou outro que faça isso. Ele é fora da curva, né? Mas geralmente, quando nós vamos apresentar uma história, nós estamos colocando os detalhes que nos agradam. Nós estamos produzindo algum tipo de história. E é uma história sendo produzida aqui, mas essa história é uma história muito real e uma história de grandes mudanças. O que eu estou dizendo para você? Que o que nós vemos na cena é diferente do que nós vemos nos bastidores. Porque às vezes você vê uma cena de 15 segundos com seu melhor amigo que nasceu no seu bairro, cresceu com você no mesmo bairro, passou com você pelas mesmas provações, mas agora está desfrutando de uma vida que você não desfrutou ainda. E você diz, eu não sei mais o que fazer para ter essa história que esse meu amigo está tendo, porque nascemos no mesmo bairro, fomos criados do mesmo jeito, vivemos o mesmo estilo, somos crentes na mesma igreja. O que é que não está acontecendo para mim? O que é que eu não tenho feito? E você começa a se comparar, né? Porque você está olhando a cena. O que você não sabe é o que acontece por trás da cena. E isso nós chamamos de bastidores. Nenhuma grande mudança acontece em cena. Toda grande mudança acontece nos bastidores, né? E aí é importante que você compreenda que a sua vida não é uma cena, que a sua vida é uma história real, e que os momentos que vão te colocar em cena, eles estão sendo produzidos nos bastidores, o que eu chamaria talvez por detrás das cortinas. Você sabe que nós preparamos aqui um ambiente um pouco melhor, né? Tem muito a se fazer ainda, mas um pouco melhor. Por quê? Porque essa parede do fundo, esse palco, ele foi puxado alguns metros para cá, e nós fizemos essa parede aqui de drywall, e ali atrás tem um corredor, e eu passo de uma sala de trás para outra. Por que nós colocamos isso aqui? Porque precisamos reformar a parede de trás, porque nós herdamos um prédio construído com péssima qualidade. Em cada esquina desse prédio tem uma coisa para ser reconstruída com melhor qualidade, porque estamos construindo para o Senhor, aleluia. Agora, aquela parede do fundo está toda descascada, precisa de conserto, mas eu disse assim, não vamos receber os nossos irmãos, a nossa família, né? Sabe aqueles primos que chegam para o Natal na sua casa, e você vai fazer o quê? Vai pôr a cortina, que a sua mulher está mandando você pôr o ano inteiro, né? Nós vamos dar uma arrumada, e nós não vamos receber as pessoas na casa de Deus, ou ficar fazendo reformas, né? Se é possível fazer alguma coisa para que os bastidores fiquem diferentes da cena, a gente vai fazer, ok? Para não constranger ou para não incomodar as pessoas. Mas de fato eu quero te dizer uma coisa, lá atrás tem muita coisa para ser feita, e tem muita coisa sendo construída no dia a dia da igreja que ninguém está vendo. Por exemplo, vou te contar uma coisa. Ontem nós estávamos aqui celebrando a formatura da nossa turma de formandos da Unilife, da nossa escola bíblica Unilife, né? E ontem foi a formatura de mais uma turma, foi lindo, foi maravilhoso, foi emocionante. Agora, veja o que aconteceu, na hora em que os irmãos chegaram para ligar os ar-condicionados, sabe o que aconteceu? Pegou fogo, lá fora, e o vizinho veio chamar, diz assim, rapaz, está pegando fogo a máquina lá fora. Esses são os bastidores, que pouca gente vê, e de repente você diz assim, nossa, está um calor hoje aqui, né? Meu Deus, não ligaram esse ar. O que aconteceu que está calor? Alguma coisa aconteceu. Quem está aqui? Tem muita coisa que acontece nos bastidores que pouca gente sabe. Mas eu quero te dizer que é o que acontece nos bastidores que vai fazer uma cena ela ser poderosa na sua vida. Tem filmes que você assiste que você nem se lembra mais. Tem outros que, se você é da minha época, por exemplo, e você assistiu Titanic, você se lembra até hoje. Nem que seja da música, né? Quem sabe você chorou no cinema até a quinta vez que você assistiu. Quem está aqui? E você ficou cantando aquela música, Every night in my dreams.
não é? Sabe por que aquele filme mexeu tanto com a nossa geração? Porque era baseado em uma história, e os bastidores é que fizeram diferente para a gente acreditar naquela cena. História que não é sobre bastidores, vida real, não emplaca. E muitos cristãos estão querendo mudanças, mas eles não têm uma vida de verdade. É só cena, não vai ter mudança. E o que eu preciso nessa história para viver e para provocar grandes mudanças? Talvez um dos grandes aspectos que você deve agarrar nos bastidores é honra. Diga comigo, honra. Ele disse, olha o centurião, eu tenho um problema na minha casa, mas eu quero te dizer uma coisa, eu pertenço a você. Ele tinha autoridades, pessoas que mandavam em 1000, pessoas que mandavam em 10.000. Quando um centurião era bom, ele era promovido, aí ele não ia cuidar de 100, ele ia cuidar de 10.000, ele ia cuidar de 1.000, depois ia cuidar de 10.000 soldados. Então tinha muitos graus de autoridade sobre ele. Tinha aquele que era o general todo poderoso. Ele disse assim, eu sou sujeito a autoridades. Isso significa que ele tinha pessoas a recorrer. Mas no aspecto da cura, aqueles homens que ele se sujeitava não podiam fazer nada por ele. No aspecto da sua vida, uma vez que você se liberou para a vida cristã, será que você já compreendeu que só quem pode fazer alguma coisa por você é Deus? Porque talvez você gaste toda a sua energia se sujeitando a pessoas ou a situações que não vão mudar a sua vida. E quem está ali para mudar, você diz, não, nem vem, porque eu não posso nem estar com você. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o centurião precisava, naquele aspecto, era do que Jesus carregava. Só que o que implicava para ele, de fato, no cotidiano, abrir mão ou sair do seu lugar de autoridade e se relacionar com um homem que as pessoas estavam reprovando. Veja, havia um homem na Bíblia, em João no capítulo 3, fala sobre um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos, né? E a Bíblia diz que ele foi de noite se aproximar de Jesus, e quando ele se aproxima, ele diz, mestre, mestre. Então ele está ali criando uma cena, mas os bastidores, a Bíblia revela, ele estava preocupado com a sua imagem, ele estava se aproximando por expectativa, talvez de fato ele estava temendo a Jesus, considerando Deus através de Jesus, né? Mas ele não foi de dia, ele não foi corajoso como centurião. Ele era um centurião oficial romano e Nicodemos um oficial religioso. Então eram plataformas diferentes, de cuidados diferentes, né? De modo de agir diferente. Agora, é importante que você entenda isso. Ao passo que Nicodemos vai de noite, para não comprometer a sua imagem, o centurião vai de dia para que todo mundo saiba, o que eu preciso é Jesus quem carrega, não é outro homem que carrega. Olhando para a nossa vida, precisamos compreender que sobre todos os aspectos da nossa vida, se você recorre a um a outro, sem antes recorrer a Jesus, não vai acontecer mudança que você precisa, porque de fato você precisa honrar e considerar quem Jesus é, e o que Ele fez pela sua vida. Muitas pessoas entram e saem da igreja, para criar cenas. Quem sabe você já fez vários stories na igreja, tem problema? Claro que não, é bom demais, até nos ajuda a divulgar o evangelho, não é verdade? Faça mesmo, quando você pode, depois solta o celular, né? Agora veja uma coisa, quem sabe existem pessoas que chegam na igreja uma vez na semana, porque essas pessoas de cena nem vão 2 vezes, né? Quem sabe só de vez em quando, faz aquela cena, levanta a mão, mas na segunda ninguém nem sabe que aquela pessoa é crente. De fato ela vai até aquele lugar que costuma ir para se relacionar com Deus? Não, ela vai para se relacionar com o ambiente, com música, com pessoas. Isso são estruturas do nosso ambiente de adoração a Deus, são ferramentas que vão nos aproximar de Deus. Mas nós que estamos aqui porque estamos falando para Deus, olha, o que eu preciso você carrega. Quem está aqui? E a Bíblia diz, olha, vamos continuar lendo aqui. A Bíblia diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isto, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, veja, Jesus ficou admirado. Se o tema dessa pregação fosse assim, a chave para que Jesus fique admirado com você, você faria o quê? Se eu falasse, existe um jeito para que Jesus fique de boca aberta, com uma atitude sua, você ia ficar atencioso. O que está acontecendo aqui é justamente essa mensagem. Tem algo que sai de nós para Deus que Ele diz, eu estou admirado com você, né? E a Bíblia está dizendo que Jesus, Ele é a expressão exata de Deus, Ele fica admirado
com esse homem, e ele disse aos que seguiam, e às vezes as pessoas reprovam, né? Eu, por exemplo, consigo perceber pessoas que estão em grande fé, e pessoas que estão em média fé, e pessoas que estão em pequena fé. O amor é igual, mas os resultados são diferentes, e não é porque Deus amou mais um do que o outro, mas é porque existem pessoas que estão crescendo mais em fé do que outras, né? E às vezes as pessoas não querem compreender isso, e elas querem ter a mesma cena que o outro, mas o outro tem um bastidor, meu amigo, que você não viu orando de manhã, ou orando à noite, ou considerando a presença, ou honrando autoridades, lendo a Bíblia, congregando, e você diz, não, eu não vejo nada diferente de fulano. Se alguém está em cena por mais de 15 segundos, né? Então deixa eu dizer para você, os bastidores são de verdade. Porque o que acontece quando eu fiz a atualização no meu celular? Eu fiquei meio sem conteúdo, eu pensei assim, e o negócio continuou, não era só 15, eu estava pronto para 15, mas agora é 60. E agora? Agora bastidores, você tem que ter vida real, para que a sua vida emplaque em 60 segundos, porque 15 é fácil. 15 você pisca, acabou. E 60? Porque para você ir daqui a ali, 60 segundos acabou, mas para pegar um negócio e gerar um conteúdo, 60 segundos, talvez você fique fazendo o mesmo vídeo 10 vezes. Quem já conheceu uma pessoa assim? Quem sabe você mesmo é assim? Abre seu Instagram. Oi pessoal, tudo? Detestei. Abre seu Instagram. Gaguejei. Abre seu Instagram. Não gostei. Por fim você apaga. Eu quero te dizer, desista. Você não precisa disso para ser quem Deus quer que você seja. Sabe quantos 60 segundos vão ser de verdade para você? Quando o seu bastidor é recebido com alegria. Porque aquela parede lá do fundo, ninguém olha, mas ela precisa ser arrumada. E vai chegar um momento em que nós vamos arrumar, porque estamos investindo em outras partes da casa. Mas sabe de uma coisa? Às vezes você vai encontrar pessoas que estão engajadas em coisas que não é muito relevante para as outras pessoas, que não é tão considerada assim. Mas sabe o que acontece? Quando elas abrem a boca, quando elas se associam, quando elas dão um passo, acontece. E não precisa ficar no fake. Não gostei. Não gostei. Porque o barato de uma cena que vai durar é a parte real dela. É por isso que as pessoas consomem mais histórias de Instagram do que filmes hoje em dia. Porque a gente quer o que é real. Porque a gente está cansado de maquiagem. Quem está aqui? E aqui em cima, ou aqui embaixo, ou na igreja, você já percebeu que todo mundo tem aparência de crente? Você não vai imaginar que alguém que está sentado do seu lado fala um palavrão. Você não vai imaginar que alguém que está do seu lado já bateu numa mulher, já traiu. Você não vai imaginar. E o problema não é o que foi feito e se arrependeu. O problema é o que é feito sem arrependimento. Vocês foram embora, estão aqui ainda. Isso é vida real. Somos pessoas. Estamos evoluindo, precisamos ouvir sobre essas coisas. Aqui, ninguém está cheirando cigarro. Se tiver, está bem disfarçado com perfume. Aqui ninguém está com bafo de pinga, de cerveja. Mas sabe de uma coisa? Deus está interessado em quem você é de fato. Porque quando você diz assim, olha, Senhor, essa aqui é a cerveja que eu bebo que eu não aguento mais. Essa é a minha vida, me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir largar isso. Agora existem pessoas que estão tão apegadas à cena que elas não valorizam os bastidores. Mas é lá no bastidor que tudo acontece. Aí Jesus diz assim, peraí, você podia vir aqui com uma capa, você podia trazer 100 soldados agora, e vir numa carruagem e descer e dizer, por acaso você é de quem as pessoas que têm falado, que cura? Eu quero uma audiência. Você pode me procurar no meu gabinete. Aí Jesus diz, eu estou dizendo do que Jesus talvez estava esperando do centurião. Mas por que ele fica admirado? Porque aquele homem, ele consegue compreender a vida real.
Ele diz assim, sim, eu sou soldado, eu tenho 100 debaixo da minha ordem, mas sabe de uma coisa? Eu pertenço a você. Eu reconheço que você carrega o que eu preciso. Ele diz que adianta eu ficar com uma cena de centurião, se eu não tenho um resultado, ou se eu não consigo promover o resultado por mim mesmo. Eu quero saber, eu posso me esvaziar agora desse título para dizer, eu pertenço a você. Você sabe o nome de quem senta do seu lado? Talvez essa cadeira que você se apropriou, já tem 1 ano, tem uma outra pessoa que se apropriou também faz 1 ano. E quando o pastor diz assim, olha para quem está do seu lado, diga aí, bastidores de uma grande mudança. Você diz assim, ai, detesto. Sabe por quê? Porque você não gosta de se relacionar com ninguém. Você nem perguntou o nome dessa pessoa. Não sou obrigado. Devia fazer isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está do seu lado pode carregar o que você precisa nessa noite. E você só está querendo ser amigo do pastor. Eu nem vou ter tempo para ser seu amigo. Você diz, quando eu vou comer pizza com o pastor? Se depender de mim, nunca. Porque eu não gosto de pizza. Se fosse um japonês, um outro tipo de comida, eu posso pensar. Porque eu não gosto de restaurante, nem gosto de multidão na mesa, gritaria. Não gosto de comer com criança correndo. Olha como eu sou chato. Você nem vai gostar de sair comigo. Eu vou estar sentado com você e vai ter alguém falando aqui, eu vou estar assim, ó. Porque eu estou a ponto de levantar e dizer assim, vocês podem falar mais baixo que eu estou querendo prestar atenção nessa conversa aqui? Não vai ser bom sair comigo. Por isso que eu fico em casa. Quando eu estou aqui, eu fico em casa. Eu não quero atrapalhar a noite de ninguém. Aleluia, não é? Mas pode ser que você descubra alguém com tanto valor do seu lado, que carrega o que você precisa. Deixa eu mostrar mais um texto. Não, vamos terminar isso aqui, depois eu vou para lá, que eu ainda tenho 9 minutos. Olha, a Bíblia diz assim que no versículo 10, que ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Ele disse a quem seguia, diga aí comigo, ele disse para quem seguia. Como é que ficam? Como é que fica aquele povo que se apropriou até do pastor, quando o pastor elogia alguém que chegou agora? Você sabe que às vezes eu vejo que alguém teve uma atitude de fé e que fez alguma coisa assim, uau, nossa, essa pessoa se importou com aquela parede que ninguém está vendo, deixa eu saber mais sobre essa pessoa. E aí às vezes eu percebo um potencial no nosso meio, sabe o que eu faço? Me calo. E sabe a segunda coisa que faço? Me afasto daquela pessoa, sabe para quê? Para ninguém matá-la antes que ela nasça. Estou contando bastidores, posso? Você chegou na igreja hoje e pensou assim, eu vou ser salvo para a igreja, vai lá e tudo lindo, maravilhoso. Devia. Mas o dia que chegaram pessoas na igreja, o problema aconteceu. Porque onde tem gente, tem problema. Já descobriu isso? Não é? Aí veja, às vezes eu tenho que me calar para poupar o crescimento daquela pessoa. Porque tem aquelas pessoas que elas nem, não é que são ruins, são más. Infelizmente, é algo que impregna, é uma cultura que leva tempo para sair dessa competição em que nós olhamos alguém despontando. Quem fulano pensa que é? Filho de Deus que nem você. Hã? Por que fulano está fazendo isso que eu não estou, se eu estou na igreja há mais tempo? Você devia estar dizendo assim, uau, mais pessoas. A obra, o campo é tão grande, né? Poucos são os trabalhadores. Quem está aqui, irmãos? Às vezes as pessoas se aproximam de mim para conversar e dizem assim para mim, pastor, eu não sabia que eu poderia bater papo com você, se aproximar, a gente conversar assim desse jeito, né? Porque tem tanta gente que chegou na igreja antes de mim, como se as pessoas, elas só podem ser valorizadas pelo tempo de casa. Isso é para futebol, para outras coisas. Na família de Deus, o pequeno, o grande, e a gente pode ficar admirado até com um menino, viu? E eu gosto desses, que vem e surpreende a gente, que sai do que é formal. E Jesus está dizendo a quem seguir, ele disse assim para os discípulos, vem cá os discípulos. Aí os discípulos foram, diga aí, Senhor, o que é que você tem para falar para a gente? Quer dizer que aqueles ali é melhor que vocês. Foi isso? Vamos ver, olha. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que
ninguém em Israel, olha, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé. Esse homem há quanto tempo na igreja? Não é sobre o tempo de casa, é sobre o tamanho da entrega. Ele já chega dizendo assim: eu pertenço a você. Ele diz: Senhor, ele está dizendo: eu pertenço a você. Tantas pessoas chegam no culto com o nariz empinado, como se a igreja pertencesse a eles, o pastor pertencesse a eles, mas a história aqui é outra. Nós pertencemos a Deus. E cenas que vão de fato revelar grandes mudanças, elas são feitas nos bastidores. E esse bastidor tem uma linguagem predominante, sabe qual é? Honra. Deixa eu ler mais um texto. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz, olha: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Versículo 14 diz que ele, porém, o dissuadia, ou o persuadia, ou tentava o convencer. Quem é que tentava convencer quem? João tentava convencer Jesus. Vamos ver. O dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. Então João nasceu primeiro. Diga, nasceu primeiro. Olha, João estava no ministério antes. Diga, no ministério antes. João era profeta antes. Diga, profeta antes. Diga, João abriu uma igreja antes. Abriu uma igreja antes. Não é? Estou parafraseando. Diga, João falava às multidões antes. Agora chega um homem chamado Jesus, que está pregando, está fazendo discípulos, e os discípulos de João vão lá: tem um homem aí falando que batiza, que vai pregar, o povo está dizendo que ele é maravilhoso. E agora, você vai fazer o quê? Aí João diz: importa que eu diminua para que ele cresça. Agora, quem era João? Alguém comparado com Elias. Quem foi Elias? O maior profeta da antiga aliança. João, ele carregava a unção de Elias e carrega. A Bíblia fala sobre isso. No plano profético, João vem para a terra com o caráter de Elias, com uma mensagem de arrependimento, para preparar a primeira vinda de Jesus Cristo. João, a Bíblia o chama de voz do deserto, aquele que aplana os caminhos. A mensagem de João é uma mensagem de alinhamento, assim como de Elias era para Acabe e para a sua geração. Então, João vem debaixo de um poder para ter grande influência. João tinha, se tivesse Instagram, ele seria daqueles influencers com milhões de seguidores. Jesus acabou de aparecer, acabou de ter uma rede social, e agora Jesus tem os seus primeiros 100 seguidores. Mas João já tem 10 milhões de seguidores. Ele tem até o negocinho azulzinho do Instagram, o ticket de verificação. Sabe, ele tem ferramentas no Instagram dele que Jesus não tem ainda, que ia demorar muito para ter, porque ele precisava de conquistar o que João já tinha há muito tempo: credibilidade. Você sabe o que é para alguém com credibilidade aparecer um outro que só tem 100 seguidores no Instagram e falar assim: importa que eu diminua e que você cresça. Não é? Aí ele está dizendo, aí ele encontra com Jesus. E Jesus diz assim: olha, eu quero que você vá para o Jordão comigo, você precisa me batizar. Porque João é o Batista, não é o sobrenome dele, é o que ele faz. João, aquele que batiza. Quem está comigo, diga aleluia. Então Jesus, que precisa cumprir a vontade de Deus, porque a lei, ainda que você não tenha percebido isso, a lei foi entregue por Deus. Não é porque se fala tanto mal da lei, e não temos a perspectiva do mal e do bom, temos a perspectiva de duas fases diferentes, duas estações diferentes, para um aperfeiçoamento do homem. Então a lei era o plano de Deus para aquela outra dispensação. De fato, a nossa dispensação é superior, com superiores promessas, né? Agora veja, Deus foi quem trouxe a lei à tona. Para quê? Para que a lei, uma vez que fosse revelada, levantasse a atenção no homem que ele não prestava, porque o homem era tão convencido da sua gloriosa virtude, que ele não conseguia entender que ele era caído, quebrado, que não conseguia fazer nada. Então Deus manda uma tábua de leis para dizer assim: olha, vocês estão se achando bons? Vocês não são, vocês precisam do que eu tenho. Então deu a lei, mas para nós ele não deu uma tábua, ele deu Jesus. Né?
E Jesus nos tirou desse lugar em que nós somos diminuídos. Agora veja, ele aparece para João Batista, e João Batista, o que batiza, diz assim: não, você não está entendendo, você quer que eu te batize? Eu faço isso há muitos anos com muitas pessoas, eu tenho só preparado o caminho para a sua chegada, mas agora que você chegou, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, porque eu é quem preciso do que você carrega. Ele não era o grande, o que é isso? É uma linguagem do que faz você viver grandes mudanças na sua vida, aquelas cenas que você vai pegar e vai fazer 60 segundos e vai fluir. Você não vai enfeitar, ou você não vai ter que forçar uma coisa que você não sabe fazer. Você não tem necessidade de fazer isso. Você só tem que cumprir o plano de Deus. E quando você está no plano de Deus, lidando com os bastidores da sua vida, a sua vida fica tão real, que se você tivesse que contar uma história, você não teria que voltar, e voltar, e voltar, porque é real. Você sabe que eu trabalhava como corretor, você não sabe, talvez você sabe, talvez você não sabe, e eu entreguei isso porque eu amava fazer aquilo, eu só entreguei porque Deus falou comigo de fato, senão estaria fazendo isso até hoje, né? Foi um dos lugares em que o Senhor me plantou, depois de outras coisas que eu fiz na vida. Agora veja, eu me lembro que quando eu tinha, no meu dia a dia, né, eu estava crescendo nesse entendimento de como fazer vendas, e eu precisava fazer vendas para ter dinheiro, e eu encontrei pessoas maravilhosas que me abriram a porta num momento de muita fragilidade financeira, né? E eu carinhosamente a chamo de bispo, ela está aqui. E a minha mesa está lá até hoje ou não está? Você já jogou embora? Meu caderninho amarelo está lá também até hoje, viu? Por isso que ela é minha bispa, porque ela guarda até minha mesa até hoje. Então ela me deu a oportunidade e abriu a imobiliária dela para que eu trabalhasse lá. Ela e seu Henrique está ali atrás também. E aí eles me deram uma oportunidade e eles estavam ali correndo. E eu precisava de vender para pagar as contas, trabalhar. E eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? A Lourdes está para lá e para cá. Seu Henrique comprometido com os aluguéis, administração. E eu preciso saber vender apartamento. Só que não tinha um almanaque. Passo 1, passo 2, passo 3. A vida é real. Como é que é isso aqui? Depois te explico. Vamos para lá, vamos para cá, vem aqui. Faz. E às vezes não tem tempo de alguém te dar um almanaque. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a andar aqui. Teve dia que eu andava naquele forte, eu voltava a falar assim para ela: ô Lourdes, nenhum porteiro abriu a porta de um prédio para mim. Eles só dão atenção para as mulheres, para os homens eles não dão não. Mas sabe, eu rompi, eu aprendi fazendo. E eu comecei a ficar bom naquilo. E nós saíamos para vender, e a gente voltava com a comissão, não era com o contrato. É ou não é? E muitas vezes a gente voltava com dinheiro já na mão, coisas que não aconteciam, que não acontecem. Mas a gente já chegava, porque a gente, não, eu vou vender para esse cliente, eu conheço aqui, conheço aqui. Agora, quando os clientes não estavam lá, o que a gente estava fazendo? Entrando nos apartamentos vazios, conhecendo os imóveis que ninguém queria ir, ou não desprezando as possibilidades, oportunidades, até aqueles lugares em que eu tinha minhas técnicas, e eu não vou abrir para que você não fique desconfiado dos corretores, né? Isso eu não posso falar. Agora veja, eu queria ganhar mais comissão, e o forte era mais caro. Eu não queria vender para outro lado, mas eu tinha que trazer o cliente aqui, porque senão outra imobiliária trazia. Então o que eu tinha que fazer para trazer o cliente? Eu tinha que, na minha vida do dia a dia, entrar nesses apartamentos, nesses lugares todos. Quando eu entrava, eu sabia dizer ao cliente, e eu falava a verdade, porque eu gosto da verdade. Esse apartamento é mofo, viu? Quem está aqui? Porque tem coisa que não dá para maquiar, né? E às vezes está pensando no dinheiro, está pensando na qualidade de vida do outro. Você queria comprar uma coisa mofa? Então fala a verdade, né? Aí eu dizia assim, olha, você gostou disso aqui, mas quero te dizer uma coisa, isso aqui é mofo. Mas onde está mofo? Eu já vim aqui antes de você chegar. Eu já vi tudo aqui. Sei quanto é o condomínio, IPTU. Sei que a vizinha aí de baixo é chata. Você tem 3 filhos, não vai dar certo. Você pode pensar, mas você não é corretor? Sim, mas eu pertenço. Eu não trabalho por dinheiro, trabalho por propósito, né? Então o que eu fazia? Me levantava e ia atrás desses imóveis. E me lembro que eu comecei, peguei uma câmera de casa, umas fichinhas da Lourdes, do seu Henrique ali, e disse assim, bom, não tenho carro, não tenho bicicleta, não tenho moto, só tenho meus pés para andar. Vou andar aqui nesses quarteirão aqui, e vou pegar uma kitnet, um apartamento de um dormitório de 2, um de 3, uma casa, e vai ser isso aqui. Quando o cliente chegar, pelo menos eu tenho 5 com confiança. Agora, quando o cliente chegava,
ele me dava a oportunidade para ir para outros lugares. Sabe por quê? Porque naqueles 2 imóveis primeiros que eu mostrava para ele sentia segurança no que eu falava, porque eu conhecia. E às vezes as pessoas, elas querem vender algo que nem conhecem. Quem está aqui? Né? Então, João Batista está aqui com Jesus. O que acontece? É que ele conhecia o plano de Deus acerca de Jesus. Não é uma coisa assim, falaram que aquilo ali é bom. Sabe aquela coisa que pega de tabela, o corretor que está aqui vai me entender. Os construtores mandam a tabela. Aí o corretor olha lá e fala, sei qual é o bairro. Aí pintam uma coisa para o cliente, chega lá é outra. E agora? Aí sua palavra não vale mais nada, porque você não foi lá conhecer antes. Não tenho gasolina. Vai vender banana então, mas põe gasolina no carro. Não adianta ficar, nem sou digno de fazer essa venda. Não mesmo, devia outro estar vendendo, porque você está reclamando. Se eu fosse o seu patrão, meu amigo, você me odiava. Quem está aqui? Ainda bem que eu sou seu pastor e eu ando em amor. Aleluia. Deixa eu voltar, porque nós não estamos numa reunião de negócios. Então o que acontece é que João Batista, ele tinha conhecimento da verdade, e ele sabia quem Jesus era. Então quando Jesus chega, ele diz, essa casa? Ei, não é que você precisa morar em mim, eu preciso morar em você. Eu preciso do que você carrega. E o que é isso aqui? É honra. Vamos continuar lendo aqui, olha. Ele diz, ele porém de sua dia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto. Diga aí, por enquanto. Veja que Jesus não era aquele falso humilde, porque às vezes as pessoas dizem assim, fulano é exibido, né? Disse assim, que deixa por enquanto. João Batista lá, todo, você é maravilhoso, viu? Porque às vezes as pessoas dizem isso para as outras, olha, você é top. Esperando que o outro fale a mesma coisa. E se o outro olhar e falar assim, obrigado. Você diz, fulano arrogante. Você que é confuso. Cenas, quer criar um stories. Eu não vou nem falar isso. Deixa para lá, deixa eu pôr meu stories aqui. Né? Aí veja, aí ele está dizendo aqui, a Bíblia diz que deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. João Batista, ele não podia ser humilde a ponto de desonrar Deus, porque era plano de Deus que ele batizasse Jesus. E às vezes as pessoas são tão submissas, uma submissão tão falsa, tão mentirosa, que é por isso que as mudanças não acontecem. Porque se João Batista não compreendesse que ele tinha que entrar naquela água e batizar Jesus, ele estava contra a palavra. Mas veja a nota, ele diz assim, peraí, primeira coisa, eu preciso do que você carrega. E eu só vou entrar nessa água por você, porque Deus mandou. Porque se você se sujeita a mim e não sujeita a Deus, é mentira essa submissão. Se você se submete a mim, que sou o pastor, que faço cenas, né? Aqui, agora veja, e não honra quem está do seu lado, essa submissão é mentirosa. O pastor mandou, irmão, e você devia ter jeito para falar com o irmão. Quem está aqui? Porque quando você fala comigo, eu falo com você e o outro fala com o outro, nós temos protocolos de educação. Isso é honra, é a linguagem que vai promover grandes mudanças. E de repente você está na igreja e diz assim, meu Deus, fulano nunca muda de vida, por que será? Eu podia te dizer, não posso porque eu tenho protocolos de sigilo. Você entendeu? Eu sei por quê. Muitas pessoas não vivem mudanças. Mas não vou te falar, porque isso é coisa de gabinete. E às vezes assim, certamente as pessoas não notam. Ou quem sabe, ninguém ajuda. Não caia nessa história. É mentira. Cada um de nós é responsável pela linguagem certa e pela vida correta. E a vida que promove mudanças é a dos bastidores, não da cena. E a linguagem correta é uma só, honra. Jesus falou assim, diante de todo mundo, não rapaz, você vem aqui, é você que vai me batizar, na frente de todo mundo. Que honra! Veja que a honra, ela gera um fluxo de retorno. João Batista honrando Jesus, Jesus honrando João Batista, Deus honrando todo mundo, Deus sendo honrado por todo mundo. As coisas acontecendo. Deixa eu te mostrar mais um texto. 1 de Reis. Capítulo 19. Versículo 1.
Vamos ler o 19, porque o 1 já passei do tempo. Vamos ler 19. A Bíblia diz que partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Eliseu era quem? Eliseu tem pai. A Bíblia é específica em mostrar que Eliseu tinha pai. Quem era o pai de Eliseu? Safate. Por que a Bíblia diz que Eliseu era filho de Safate? Você já leu aqueles textos, como você começa a ler Mateus, tem aquela biografia, né? Aquele monte de nome. E fulano, que é filho de ciclano, e eu falava para minha avó, precisa ler a Bíblia. Aí minha avó dizia 50 anos, não, é muito nome, muita família, não aguento. Ela não era crente, cuidado, não vai julgar, né? Outra coisa. Agora veja, ela não tinha essa compreensão. Então, ela dizia assim, não, é muito nome, fulano que é pai de não sei quem, Beltrano, é muita família, eu não entendo nada. Né? Porque a Bíblia é específica, em tirar um capítulo inteiro para mostrar que todo filho tem pai. Para que a gente compreenda que quem não tem pai não vai em lugar nenhum. Que quem anda como bastardo, ainda que desfrute de herança, perde tudo. E tem tanto crente fora da unção da paternidade, ou vivendo como bastardo. Ah, mas eu sei andar pela fé. Mas se você não anda em honra, sua fé é mentira. Você está procurando, fazendo de Jesus uma escada, só para alcançar um resultado. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Pode funcionar por um tempo? Pode. Mas vai funcionar para sempre? Não. Porque se você não andar na cultura da honra, a sua vida vai ser quebrada. E não é que Deus vai quebrar você. Não, não. É o diabo mesmo que pega e entra. Porque ele viu que a desonra é cultura do diabo. Então você se associou. Por quê? Porque não considerou que o outro carrega o que você precisa. Você não vai para lugar nenhum sem alguém. Você nasceu através de quem? Ou você veio do Ghost? Enquanto alguém estava fazendo aquele vaso de barro, você nasceu. Acho que eu preciso ver um filme, estou falando tanto de filme. Não dá para ver filme. Estava no avião, fui ver um filme, começa sexo. O outro começa palavrando. Meu Deus, eu queria ver um filme, não posso. Né? Não dá para ver filme, então eu vou fazer minhas próprias histórias. Né? Então veja, aí você nasceu pela barriga de quem? Da sua mãe, ou de alguma mãe, de alguma mulher. Não é verdade? Agora veja, essa mulher, de repente, se hoje em dia é possível que alguém usa ou vá por um caminho da medicina para gerar um filho, porque tem alguma dificuldade, algum tipo de esterilidade. Então, é possível que isso aconteça. Mas, no modo de Deus, original, a mulher precisa do homem para ter um filho. Então, por mais que ela seja independente, pague as contas, trabalhe, ela vai precisar de alguém. Eu não preciso de homem para nada. Mentira. Quem está aqui? Homem é um atraso de vida. Engraçado, eu vejo mais mulheres atrasando do que homem. Não é um culto contra mulheres, só quero quebrar essas frases que não são verdade. Nos bastidores não é assim. Às vezes aquelas mulheres macho e senhor que diz assim, eu não preciso de homem para nada, são as que mais precisam. Até porque quem é muito macho assim, sendo mulher, precisa de um freio. Hã? E tem homem que é tão banana que não sabe frear. Esses impulsos que não é de Deus. Quem está aqui? Porque onde tem Jezabel tem Acabe. E eu não estou dizendo que a mulher tem que ser subjugada ao homem. Mas ela precisa encontrar no homem uma parceria que vai trazer equilíbrio. Porque a mulher precisa do que o homem carrega e o homem precisa do que a mulher carrega. Então, às vezes, em casa, os ânimos estão bem exaltados, em honra, em respeito e em amor, sendo um homem de Deus, dê uma equilibrada nas coisas. Baixa a bola, não é assim não. Ei, olhe para mim, vamos conversar. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Né? Porque a cultura é assim. Você não manda em mim. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Agora, se esse homem é incrédulo, aí tu vai ter que governar a sua casa até que ele caia em si. Porque está escrito na Bíblia que com o incrédulo não tem jogo, não tem liga, não dá certo. Você não vai confiar a direção da sua casa para um homem incrédulo. Você vai ter que seguir em respeito, mas dando direções para guardar a sua família, a sua casa, as suas finanças e a vida do seu marido, da sua esposa, do seu marido. Agora veja, existem mulheres que elas não dão espaço para que os homens
possam governar a casa. Elas vão baixar a bola um pouco, porque isso não é cultura de Deus, não. E não estou dizendo sobre personalidade, porque pode ter personalidade forte. O problema é que a personalidade forte. Não, não Deus que fez a personalidade forte. Foi Deus quem fez. A sua personalidade foi Deus. Ele quer que você tenha essa personalidade. Agora equilibra com a palavra. Porque se eu viesse para esse púlpito só com a minha personalidade, você ia me odiar. Mas o que eu faço? Coloco palavra na minha personalidade, para que você me ame um pouco mais. Não é? Vou tanto colocar a palavra na minha personalidade que vou acabar o culto. Mas o que acontece aqui é que Eliseu tinha pai. Diga, Eliseu tem pai. Então, sem pai, sem reconhecer que você precisa de alguém, você não vai para lugar nenhum. E o homem que diz para a mulher: ora aí, mulher, que Deus falar, é por isso que tem tanta mulher tendo que governar a casa, porque o homem é tão preguiçoso que nem ora a hora. Ora aí, que Deus falar, eu concordo. Aí depois a mulher fala e o homem fala: você só faz aqui em casa o que você quer. Vai orar. Aí já ouviu aquela pessoa que diz assim: o pastor só manda orar. Não é bem assim. Engraçado, a Bíblia diz que antes da ação tem que ter oração. A oração é a palavra, veja comigo, orar. Isso significa que eu não posso fazer nada sem orar. E tem pessoas que esperam que na igreja a gente diz assim: aconteceu o que? Aconteceu. Vamos orar. Como assim vamos orar? É o que precede a ação. A propósito, nós estamos numa igreja, que nós fazemos oração. Mas já falei 2 ou 3 vezes, mandou orar. Vou mandar você fazer o quê? Entregar barco para Iemanjá? Vai orar. Porque é na oração que a gente vai ter a resposta, vai ser equipado e vai conhecer a vontade de Deus. É ou não é? É um culto de bastidores, olha que bênção. Podia ligar, e um culto como esse é um culto bem visualizado. Porque o povo gosta do que é real. Ninguém gosta de ser enganado, não. Está tudo perfeito, tudo maquiagem. Sinta o cheiro disso de longe. Entendeu? A vida real, ela é funcional, ela é boa, ela pode ser perfeita e agradável, desde que você viva ela, considerando os bastidores. Aí as mudanças vão acontecer e as pessoas vão dizer: como é que você conseguiu viver isso aqui? Considerando os pequenos começos, honrando as pessoas que estão do meu lado, considerando o grande, mas o pequeno também. Porque quem sabe alguém já teve a oportunidade de me trazer uma garrafinha de água, mas nunca deu um aperto de mão em quem está saindo lá fora na calçada. Eu nem pedi para me darem água. Eu nem vou morrer se não tiver água até o final do culto. Mas vou ficar extremamente magoado com você se você me traz água e não olha e não dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Porque é mentira. Não é? É andar na casa de Deus com uma aparência, mas é mentira. Não vai ter mudança. E tem muita gente vivendo de aparência na igreja, porque está dentro da igreja, mas é aparência. Aí resultados não vão acontecer. Aí vai mudando coisas na vida. Eu me lembro de um casal uma vez que me procurou e eles estavam precisando de uma mudança muito significativa em uma área muito específica. Eu não quero abrir porque eu não posso contar essas coisas. Em uma área muito específica. Aí eles decidiram mudar de cidade, mudar de casa, mudar de estilo de vida, porque eles não conseguiam produzir aquele resultado. O que eles precisavam? Precisavam considerar a presença de Deus e compreender que aquele resultado, aquela mudança só viria se eles dissessem como João Batista: ei, você precisa, você tem o que eu preciso. Eu pertenço, como o centurião disse, eu pertenço a você, Senhor. Eu me esvazio das minhas vontades, dos meus desejos, para me submeter a você. Aí as mudanças acontecem. Não é que só que vai acontecer uma mudança. Jesus vai olhar e vai dizer: em Israel todo não achei fé como essa. Você nota como isso é muito grande? Quem era esse menino, esse centurião, para chegar agora aqui, e os discípulos ali, andando com Jesus, sofrendo ameaça? Imagina a cara dos discípulos. Como? Ele tem fé? Não, eu que tenho fé. Eu estou aqui. Agora, às vezes as pessoas andam com Deus, como se Deus não fosse o Pai. Andam na casa de Deus como bastardos. Não tem relevância. Não tem resultado, não vai acontecer nada. E aí a gente fica buscando os culpados. Eu quero te dizer que na maioria das vezes é porque a gente está negligenciando os bastidores de honra na nossa vida. A honra é a nota que você precisa, como linguagem. A cultura do reino de Deus é honra. Você veja que o que Jesus se admira com o centurião,
nem Israel vi fé como essa. Em que momento esse texto está ensinando os princípios da fé? Eu creio, eu falo, as coisas acontecem. Nenhum momento. O que acontece aqui de grande? Honra. Isso significa que uma pessoa pode crer e ficar falando. Meu carro está chegando. E eu estou cansado, eu tenho até nojo desse tipo de confissão. De gente que confessa 1 milhão e não vive uma vida de honra. Deus não vai sustentar a rebeldia? E rebelião, irmãos, não é só quando alguém afronta uma autoridade na igreja, não, é nos mínimos detalhes, quando alguém desconsidera um pequeno na casa de Deus. Contas não vão ser pagas, mudanças não vão acontecer, milagres não vão se manifestar, por quê? Porque não olha com amor para o outro. Que dia foi que você me viu andando nos bastidores da igreja e tratando as pessoas mal? Às vezes a unção aqui no púlpito vem sobre mim para eu alinhar e corrigir, porque isso me cabe. Mas quando eu saio daqui, eu trato todo mundo com amor e respeito. Que dia foi que eu desrespeitei algum de vocês? E às vezes sendo desrespeitado e aguentando incredulidade, esperando o momento certo para corrigir em amor. Às vezes 1 ano esperando para corrigir em amor. Aí de repente as pessoas, peito de pombo. O que é isso? Baixa a bola. É por isso que mudanças não acontecem. Honra. E não estou pedindo honra para mim não, irmãos. Eu nem estava pensando em falar sobre isso. Você sabe que eu nem consegui orar hoje. Isso é uma coisa inédita na minha vida, de tanta coisa que eu tinha que fazer. Nem consegui. Olha, vim para o púlpito sem orar. Olha que absurdo. Mas sabe que eu tenho um bom depósito, que eu honro a palavra todo dia. E eu não vou orar para pregar. Eu tenho me relacionado com Deus porque Ele tem o que eu preciso. Todo dia. Quem está aqui, diga aleluia. E não foram escolhas que eu fiz. Não, vou preferir isso aqui que é natural do que... Não. Foi a agenda do dia. Foram a correria. Mas sabe de uma coisa? Eu oro em todo tempo. Estou em conexão com Deus o tempo todo. Porque não é só para o culto que eu preciso do que Ele tem. Eu preciso para a minha vida. Eu não faço nada sem Ele. E quando eu abro a minha boca, os depósitos vão saindo. Porque eu não ensaio para vir para o culto. Eu vivo com Deus. E tem gente ensaiando a vida cristã. Só que aqui vai estar tudo certo. Mas as mudanças que você precisa não vão acontecer. Porque ensaio é ensaio. Ensaio é ensaio. Outra coisa é a vida real. E quando você está no ensaio, não tem nada, não tem cena de 60 segundos. Você não está esperando que nada aconteça no ensaio, a não ser ensaiar. É diferente do que acontece no dia a dia, na vida real. Agora, quando você reconhece a presença de Deus e anda como filho, precisando do que Ele tem, reconhecendo que Ele é Deus sobre você, honrando as pessoas, andando nessa cultura do reino de Deus, você não precisa ensaiar, já está feito. Saia do ensaio, chega de ensaio, bora para a vida. Deixa eu só terminar para você se levantar. A Bíblia diz o que? Olha, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E a Bíblia diz que ele estava com a 12ª, então ele tinha 12 bois. Quanto é que vale um boi hoje? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe, porque a gente não... 13, 14 mil, Lourdes? 12, faz vezes 12. 14 mil, faz 15 mil vezes 12, porque a gente gosta de aumentar um pouquinho, que nem Nelson Rubens. Faz 15 mil vezes 12 aí, gente. Ele estava com 180 mil na carteira, meu irmão. Aí chega um homem, faz o que? Joga uma capa. Aí veja aqui o que acontece. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este 180 mil. É isso que ele está lendo comigo? Espera aí. A Bíblia está dizendo, espera aí, vamos ler de novo. Olha. 12 juntas. Então nós estamos lendo errado. Não eram 12 bois, eram 12 juntas. Eram 12 grupos de bois. Então, quantos bois tinham em cada grupo? Alguém sabe me dizer? Você sabe dizer? Eu não sei. Não é que eu estou querendo uma pegadinha, eu não sei mesmo. Não sei, a gente não sabe, não vamos inventar. Vamos pensar em um? Se fosse só um. Se fosse só um boi em cada junta, ele teria 180 mil. 24? É isso, então agora faz. 24, faz aí a conta, que eu não sou bom de matemática. 360 mil? Espera aí, Eliseu estava com quanto na carteira?
360 mil. Diga aí, 360 mil. Aí chega um estranho. A fama dele não é das melhores. Por quê? Porque ele corrige. Ele só anda corrigindo o povo. Aí, veja, ele vem com uma capa e lança. Espera aí, meu amigo. Essa capa é da Gucci? Eu sou rico, tenho 360 mil na carteira. Você está com o pé sujo. Quem é você? Para lançar essa fedor? Estava andando quanto tempo no sol para jogar essa. Foi isso que aconteceu? A capa tocou. Um homem com 360 mil na carteira. E ele reconheceu. Eu tenho dinheiro, mas eu preciso do que você carrega. Você só tem um carrinho e está achando que é muito? Que já não precisa dos outros, porque tem um carro. Esqueceu que andava a pé. E precisava de um motorista e mais 40 do seu lado, fedendo. No ônibus. Agora comprou um carro, pronto, virou a última bolacha do pacote. Virou a Coca-Cola no deserto. Hã? Aí não consegue pagar a prestação. Aí volta para o zero. O que aconteceu? Vaidade. Vou te contar os bastidores. Coração errado. Agora veja, o homem jogou a capa, ele só... Aí ele deixou. 360 mil, e lógico que eu estou parafraseando, para que você tenha um entendimento mais aberto. Eram bois, eram juntas de bois. Veja o que ele fez. A equipe de música pode vir para cá, só os músicos, os cantores não. A Bíblia diz, olha, 20, então deixou estes bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Só que deixa eu dizer, no original não é isso aqui não. Não tenho tempo para explicar isso aqui agora para você. O que a Bíblia no original está dizendo é que Elias falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu não? Você não tem tempo para voltar para casa agora não. E o pedido não era assim, olha, não era uma coisa, no original não era que ele estava falando assim, deixa eu ir lá falar tchau para a mamãe e papai, fazer uma malinha para a gente ir. Não era isso não. Ele estava, meu Deus, eu reconheço que você tem que, será que eu posso ficar aqui? Aí Elias diz assim para ele, você que sabe, eu tenho o que você precisa. Se você quiser ficar nessa mesma vida, fique à vontade. Quantas vezes você vem para o culto e ouve uma mensagem, e você sabe que é com você que Deus está falando? A propósito, se você está aqui, é com você que Deus está falando. Se você está em casa, é com você que Deus está falando, está conectado com a gente. Não é para o outro não, não fica anotando para o outro não. É para você que Deus está falando, não é? Aí você diz assim, eu sei que essa palavra, mas não estou pronto. Autocomiseração essa hora, amigo, é para tu mesmo, você está pronto. Bora deixar tudo? Essas coisas que ficam como traves nos seus olhos, né? E dizer assim, sim, Elias. Agora veja, um homem com 12 juntas de bois, vamos parafrasear, com 360 mil, ele deixou tudo. Veja o que ele fez, ele nem foi atrás de pai e mãe. A Bíblia diz que voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. O que ele fez com os bois todos? Matou. É isso mesmo? Por que não deu para os amiguinhos? Olha aqui, diz que imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias. Você podia pensar assim, deixar 360 mil não é para fazer churrasco, é para pôr uma roupa preta e começar, eu vou, a obra é difícil, Deus me chamou para viver pela fé, o sofrimento é muito grande. Não é não, irmãos? Estou na prova, porque agora tem que abandonar tudo para viver pela fé. Se você vai deixar alguma coisa para entrar na vida de fé, sua vida vai ser melhor do que antes. Se é pela fé, melhora, apesar das pressões. Porque você está em fé. E quem está em fé sempre vive algo novo. Não é? Agora, o que aconteceu aqui? Eliseu, que era dono de muitas coisas, ele queimou tudo, sabe para quê? Para não correr o risco de ter para onde voltar. É ou não é? Você veio para a igreja, você ouviu a mensagem, você está aqui, faz tanta coisa, mas você ainda tem um lugarzinho que você volta? Queima logo isso. Isso é uma maldição na sua vida. Isso está atrapalhando as mudanças de acontecerem com você. O que você precisa? Se submeter a Deus em primeiro plano. E depois vir no fluxo, nessa linguagem de honra, com todas as pessoas, com as instituições, com as autoridades, na sua casa. Essa troca, para quê? Para que mudanças de fato aconteçam. Porque senão, é só maquiagem. Aí uns vão crescer na igreja, na mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, sendo pastoreados pelo mesmo pastor. É o preferido. Para com essa história.
ainda que fosse. No reino de Deus todos são iguais. Se eu preferisse um do que o outro, Deus não. E quem promove? Sou eu ou Deus? Ou eu sou maior do que Deus? Hã? E esse culto é uma mensagem, toda a palavra é encomendada, sabia disso? Paulo pregou o tempo todo essas mensagens. Eu recebi, tudo palavra encomendada. O Senhor dava, Ele entregava. É assim, a gente está aqui para isso. Para aprender a valorizar os bastidores, que é isso que causa grandes mudanças. E eu não aguento mais ver crente que não vive mudanças na vida. E Deus está toda hora. Por que de novo Deus está falando? Olha lá o profeta falando que é uma mudança de fase. Já notou quantas vezes esse ano você já ouviu Deus anunciando uma nova estação? Porque não é todo mundo que entra. E aí Deus anuncia de novo para quê? Para os que ficaram para trás. Aí semana que vem vai ter alguém falando. É uma mudança de estação. Você vai dizer, de novo, gente, toda hora muda de estação. O que é? Porque tem gente de fora e Deus quer levar todo mundo para a nova estação. Quem já está vai celebrar mais ainda. Quem não está vai ter uma oportunidade de entrar. Fique de pé. Nós recebemos do Senhor, no domingo da visão de 2022, uma palavra profética. Você honra a palavra que você recebeu? Não precisa responder para mim. Você leu quantas vezes no ano? Porque Deus conhece o seu bastidor, que ninguém vê, né? Agora veja, se você tem lido a palavra profética, você sabe toda ela, e não só a cereja do bolo. E às vezes as pessoas falam, a cereja é a melhor parte do bolo. Mas você sabe que se não tiver alguém para bater aquele bolo, nem a cereja vai estar lá, né? Aí, o que a palavra profética que recebemos, inclusive domingo da visão está chegando, você está com expectativa? E Deus me deu uma instrução que 2023 nós vamos começar o ano com 21 dias de jejum, né? Então, veja, você vai lendo a palavra profética, né? E é tanta coisa, gente. Cada vez que eu olho para ela, eu fico tão impactado com a palavra. Olha, numa determinada parte está dizendo assim, que em 2022 você vai aprender a multiplicar, olhando para o que já está na sua mão. Diga, na minha mão. Porque não considerar o que tem na sua mão é desonra. Você já ouviu a palavra que diz que você precisa ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito? Veja, quem nasce grande é monstro. Então, para crescer você precisa viver, né? Está dizendo aqui, olha, a gente vai aprender a multiplicar o que tem na sua mão. E quantas vezes esse ano você olhou para o que não tinha na sua mão e reclamou porque não tinha na sua mão e não multiplicou até agora? Esse culto nessa noite, hoje é dia 1º de dezembro, a propósito, não é isso? Eu nem me lembrava disso, é 1º de dezembro. Deus está te dando 30 dias para viver o que você não viveu até agora nesse ano. É como um voto de misericórdia, né? E veja, seja fiel às coisas que parecem pequenas, nas mãos de quem olha para mim se tornam grandes. Seja grato com as pequenas coisas que você já tem. Você já foi grato por esse irmão que está do seu lado hoje? Por alguém que fica na porta? Por alguém que serve um café? Por alguém que toca um instrumento? Você já trouxe uma camisa de presente para esse rapaz? Para esse outro? Você já deu um sapato para esse? Porque não é bom você chegar na igreja e ter uma boa música? Não é bom, gente. Você já honrou alguém que está aqui servindo você, ou facilitando a sua vida? Né? A Bíblia está nos ensinando, e a palavra profética está vindo alinhar isso. Olha, aqui a palavra está dizendo, seja grato com as pequenas coisas que você já tem. Uma botija de azeite, 5 pães, 2 peixes, um bocado de farinha. Ouça a minha voz. Ou seja, se você olhou para a palavra profética, e esse ano o Senhor me instruiu, porque ano passado, na virada de cada mês, o Senhor me disse para ler a palavra profética no culto público com vocês. Esse ano Ele me disse, solte eles, não leia, entregue e deixa eles. E olha, Deus está me dando essa oportunidade nessa noite.
1º de dezembro, 30 dias para a gente acabar o ano, para dizer a você, você só não multiplicou até agora porque você não honrou essa palavra. Veja aqui, o que a palavra está dizendo. 5 pães, 2 peixes, olhe para ela. O que Deus estava nos alertando? Que talvez teriam fases nesse ano em que você só teria 5 pães na mão e 2 peixinhos. E você já pegou logo a cereja, a multiplicação. Mas não estava aqui no pacote? Aprenda a valorizar os 5 pães. No ano da multiplicação, 5 pães na minha mão. Bom, Deus disse que a multiplicação viria dos bastidores, não é do ensaio, da cena, né? Uma farinha, uma botija de azeite. Quem sabe você só tinha um azeite. Rendeu graças? Olha, 2 peixes, um bocado de farinha. Ouça a minha voz, aumente a sua fé. Como é que aumenta a fé sem honra? Grande fé. Eu nunca vi essa fé em Israel. O que aquele homem praticou? Honra. Eu conheço sobre autoridade. Ele não disse assim, meu milhão está chegando. Sim, mas honra primeiro, pode chegar 10, não é só um não. Mas antes da confissão, a cultura é honra. Porque se você não honra essa palavra, honrando as pessoas, as autoridades, as instituições, e não é só os irmãos da igreja, vai no açougue e trata como o açougueiro, porque Deus está vendo. O que você faz fora, trata como o açougueiro. Aí quebrou a honra, aí não vai ser grande fé. Não. Aí veja, aumente a sua fé e me entregue debaixo de gratidão. Me entregue o que? O pequeno. O que você está aí, que não teve multiplicar, é isso aí, é daí que vai sair. Mas primeiro gratidão, Senhor, obrigado por esses 5 pães e 2 peixes. Tem tanta coisa para eu resolver aqui, Pai. Tem uma multidão de contas para eu pagar. Mas eu sou tão grato, Senhor, por 5 pães e 2 peixinhos, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque você é o meu supridor, a minha torre forte, a minha bandeira. Você é o meu Jeová Nissi. Em você eu não tenho falta de nada. Você prepara uma mesa farta diante dos meus inimigos. Você unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não é? É isso aqui que a palavra profética está dizendo. Olha, os anjos permanecem esperando suas ordens. Fale a minha palavra e eles trabalharão em seu favor. Os dons de profetizar encherão a terra. O profético é uma chave para abrir a porta da multiplicação. Cresçam em fé. Quero mais ousadia. Tenho te dado palavras de conhecimento que você precisa crer. São as minhas palavras de conhecimento que vão chacoalhar sua geração. Quanto mais você honrar a minha palavra, olha aqui, quanto mais você honrar a minha palavra, a minha vontade, mais multiplicação você viverá nos dons, na revelação, no favor, na influência. O contrário também é verdade, que não vai viver se não honrar a palavra. A desonra quebra todo o fluxo de favor. Então siga atento aos protocolos de honra, porque em 2022 a honra também será uma chave para a multiplicação. Você tem 30 dias para arrumar a sua vida, porque as coisas que precisam cair ou que chegar para você nesse ano não são coisas que Deus vai trazer em 2023. 2023 são novas ferramentas, novas coisas, nova estação, outras coisas. Tem coisas que você precisa receber esse ano ainda, para viver o plano que Deus tem em 2023. Mas por que não recebi até agora se fui na igreja o ano todo? Mas o coração estava onde? Porque tem pessoas, por exemplo, que quando eu não estou na igreja, não vem no culto. O coração, você pertence a quem? Que bom que você me honra. Sim, sou seu pai, tem um fluxo entre nós. É lógico que você vai me preferir pregando, não para desqualificar os outros pregadores, mas porque tem uma identificação genética, um DNA espiritual entre nós. Ok, super entendo isso. O que eu estou dizendo é que apesar dessa aliança de pai e filho que temos, nós temos irmãos que vão nos instruir, que vão nos equipar, que têm unção para derramar sobre as nossas vidas. E que nós precisamos reconhecer que o corpo é feito de muitos. E que às vezes o que eu estou esperando sair do púlpito, sai de quem está sentado do meu lado. Vamos orar. Só queria os músicos tocando alguma coisa, e eu vou despedir você. Ô Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Sabe, irmãos, eu vou começar a orar, mas eu fico com o olho fechado. Enquanto eu
falei essas duas palavras, o Senhor me disse que algumas pessoas aqui precisam se arrepender. De fato, de verdade. Se arrepender de verdade. Não perca essa oportunidade. Baixar o narizinho, reconhecer que depende de Deus, que precisa dele para tudo. O que seria de um pregador com muito conhecimento se não tivesse igreja para ouvir? Nada. Então o seu potencial, louvado seja Deus, Deus quem deu. Mas o que seria de você sem Deus, ainda que com muito potencial? Nada, não se engane. Se arrependa hoje. A honra é uma chave. Pode tocar. A honra é uma chave. A honra é uma chave. E sabe o que a honra faz? A honra faz você olhar para o caos e dizer assim: Pai, quer saber de uma coisa? Eu estou tão preocupado com tantos afazeres. Eu quero fazer como Maria. Eu só quero a sua presença.